Olá pessoas, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta para fazer um complemento na realidade da nossa aula anterior, tá? Então, 7 anos, caderno, tá aí? Vou olhar, cadê? Cadê o livro? Pega também, viu? Beleza? Vamos lá? Vamos começar, pessoal? Vamos lá. Continuação, vamos falar sobre a destruição da camada de ozônio e o efeito estufa e o aquecimento global. Olha só, quando a gente fala sobre efeito estufa e o aquecimento global, muita gente costuma confundir uma coisa com a outra. Na realidade não tem, quer dizer, estão associados, tá? Mas não é a mesma coisa, é diferente. O efeito estufa é uma coisa, o aquecimento global é outra coisa. Claro, o aquecimento global vai depender do efeito estufa. Beleza? Mas então quer dizer que é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Ok? Vamos lá. Continuar falando um pouquinho sobre a distribuição da camada de ozônio. Tem um pequeno texto aqui, como vocês veem. Infelizmente eu vou poder pedir para vocês darem uma lida, tá? Mas lembrando, esse material vocês vão receber em casa. Ok? Então, eu vou ler rapidinho aqui. Principais causas da destruição da camada de ozônio. Desde o período da Revolução Industrial, o ser humano tem contribuído para a destruição da camada de ozônio. A liberação do gás carbônico, isso a gente já falou na aula passada. Então, o gás carbônico, na realidade, ele é liberado através das queimadas, ele é liberado através do consumo de combustíveis que são fósseis. Então, existem N atividades antropológicas, quer dizer, humanas, que auxiliam essa destruição da camada de ozônio. Claro, existem também os fenômenos que são naturais. Tá? Então, um vulcão em erupção, ele vai liberar um material gasoso que vai também contribuir para a destruição da camada de ozônio. Então, não são só aspectos humanos, tá? Então, tem também aspectos que são fenômenos chamados fenômenos naturais. Beleza? Mas vamos continuar. A liberação do gás carbônico, óxidos nítricos e nitrosos e os clorofluorcarbonetos da atmosfera possibilitam a renovação do ozônio, permitindo que os raios ultravioletas consigam penetrar com maior intensidade na superfície do planeta. Rapaz, um dos maiores vilões dessa destruição da camada de ozônio é um tal de CF6, clorofluorcarbonetos, ou também vocês podem encontrar no livro de vocês clorofluorcarbonos, tá? Então é um tipo de gás que, ao entrar em contato com o ozônio, ele desfaz a ligação química, transformando o ozônio em oxigênio. E nisso ele diminui, na realidade, essa proteção, esse filtro natural que a Terra tem, tá? Eu não sei se vocês sabem, mas o ozônio é isso aqui, ó, O3. Então, ocorre uma ligação química por esse clorofluorcarboneto que desfaz essa ligação química aqui, produzindo O2 e o monóxido, nesse caso aqui, o monóxido de oxigênio, tá? Desfazendo a formação do ozônio. E isso faz com que haja uma diminuição na proteção. Então, quando a gente fala sobre o buraco da camada de ozônio, não é um buraco que vai acontecer. Seria uma região em que os gases que estão envolvidos ali no ozônio, ele diminuiu. E essa diminuição fez com que os raios solares eles conseguissem passar, conseguem, nesse caso aí, passar com maior facilidade. Tá? Então, o buraco de ozônio é isso. Não vai pensar que é um buraco que vai ser feito na camada de ozônio. Não. É só uma forma de falar. Não existe o buraco. Então, existe uma diminuição gasosa e, dessa forma, permite uma passagem maior de raios ultravioletas, tá? Principalmente os raios ultravioletas A e o B. O C, ele tem uma radiação que ele se dissipa antes de chegar naquela camada chamada de estratosfera. Beleza? Então, vamos dar continuidade. Vou apagar aqui para que a gente possa... Estou passando um pouquinho na frente, porque eu deixei o material todo ali. Mas vamos lá. Tudo vai se ajustar. Vou continuar a ler. No ano de 1997, pesquisadores observaram pela primeira vez a existência de um grande buraco da camada de ozônio na área da Antártida.
A partir daí, várias pesquisas concluíram que o nível de ozônio tem diminuído também em outros pontos do planeta. De acordo com os números da programação do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, a cada 1% de destruição da camada de ozônio, aproximadamente 51 mil novos casos de câncer de pele e catarata e 100 mil novos casos de cegueira provocados pela catarata seguem no mundo. Então, podemos dizer que não é um problema só ambiental. É um problema ambiental causador também de problemas de saúde, câncer de pele, catarata, cegueira devido à catarata. Então isso é bem comum e está acontecendo bastante por causa do buraco da camada de ozônio, por causa dessa permissão, a diminuição desse ozônio está permitindo uma passagem maior de gases de raios ultravioletas. E isso, claro, está fazendo com que o nosso ambiente, o nosso corpo seja alterado. Basicamente isso, tá? Vamos passar e vamos continuar. Bom, aqui está uma representação, inclusive essa imagem aqui é a imagem que está no livro de vocês, beleza? Está significando aqui o buraco da camada de ozônio. Olha, essa daqui é que está bem contundente. Ela não está mostrando no cima, ela está mostrando na parte lateral, e ela mostra que há uma diminuição, tá vendo? Na quantidade de ozônio. E isso permite uma passagem maior de radiação nessa área. Tá? Então o buraco da camada de ozônio é isso aqui. É uma diminuição na quantidade de gases em determinadas regiões. E na Antártida isso ocorre bastante, tá? Então vamos lá, vou apagar, vamos passar para outro slide. Efeito estufa e aquecimento global, que eu tinha falado para vocês, que o efeito estufa, ele se confunde bastante com o aquecimento global. O efeito estufa é um fenômeno natural que garante a temperatura adequada na vida da Terra. É essencial, pessoal. Se não fosse a atmosfera, a gente com certeza não teria a possibilidade de vida em nosso planeta. Então, a gente já estudou ano passado a parte que fala sobre os planetas e a variação de temperatura na ausência de uma atmosfera é enorme. Tá? Então, a nossa temperatura, vamos dizer que a temperatura que a gente encontra no nosso planeta é de 15 graus Celsius, constante. Tá? Então essa é a média de temperatura que a gente tem no nosso planeta, 15 graus Celsius. Se a gente não tivesse a atmosfera, a variação ia ser enorme. Tá? Poderíamos chegar de dia numa temperatura muito elevada e à noite poderíamos chegar até 18 graus negativos. Então isso não daria possibilidade para a vida em nosso planeta. Tá? Então a gente conhece planetas aí que tem uma elevação de temperatura muito alta devido à ausência dessa atmosfera, beleza? Mas também vimos que em Vênus existe na realidade uma atmosfera também, só que 90 vezes mais densa que a do nosso planeta. Isso faz com que esse planeta, apesar de não ser o mais próximo do Sol, ele seja o mais quente, porque essa atmosfera com uma concentração grande de gases impedem, na realidade, que a radiação que está entrando consiga sair. E aí o que é que ocorre? Um superaquecimento. Ali é o exemplo perfeito de aquecimento global. Tá? Então, o efeito estufa é importante para a gente, porque a temperatura, a radiação vai entrar no nosso planeta. Claro, o nosso planeta vai servir como espelho. Então ela volta. Então ela vai sair da nossa atmosfera, mas parte dela fica absorvida em nossa atmosfera. Isso é importante, porque vai fazer com que a nossa temperatura se torne constante. Não a nossa temperatura, mas a temperatura do nosso planeta se torne
aí uma variação de 15 graus Celsius, beleza? Então vamos continuar aqui a leitura. Porém, nas últimas décadas, a emissão de gases poluentes decorrentes da atividade humana aumentaram a concentração desses gases na atmosfera. Com isso, a camada de gases ficou mais espessa. Lembra que eu falei de Vênus? Então, ela está ficando mais espessa, mais densa, dificultando a dispersão da radiação solar e provocando uma maior retenção de calor. É justamente essa retenção de calor que provocou um aumento da temperatura da Terra, o chamado aquecimento global. Tá? Então, o efeito estufa é bom? É. Agora, à medida que nós estamos emitindo gases poluentes na nossa atmosfera, a quantidade de gases está aumentando, e gases, claro, que tem como consequência o aumento da temperatura. Por quê? Porque eles absorvem muito calor. Então, a radiação vai entrar, a Terra vai servir como espelho, e ela vai voltar. Só que o que vai acontecer? Esses raios, quando estão voltando, eles rebatem esses gases que são poluentes, e esses gases eles servem também como espelho. Então, o que acontece? A radiação volta novamente para a Terra. Então, ela fica dentro do planeta sem conseguir voltar para fora da nossa atmosfera. É importante que ela fique retida, tá? Mas também o excesso de retidão dessa radiação vai fazer com que o nosso planeta comece a superaquecer. E esse é o problema que estamos falando aqui. Vamos lá. Olha só. Aqui está um exemplo do efeito estufa, tá? Então aqui eu me preocupei em colocar essa imagem porque esse tipo de estufa ele é encontrado em regiões que são frias. Então você vai fazer a plantação, você vai plantar, você vai cultivar organismos de regiões tropicais em regiões temperadas, não vai dar certo. Você tem que ter, na realidade, esse tipo de estrutura aqui, uma estufa. Por quê? A radiação, ela vai entrar e ela vai ser mantida dentro da estufa, elevando a temperatura. Isso vai ser essencial para que essa vegetação que você está cultivando, que faz parte de uma região tropical, uma região quente, e essa vegetação vai conseguir se desenvolver. Tá? Então é essencial para que você consiga cultivar o tipo de vegetação que está presente nas áreas tropicais em outros tipos de área. Então a radiação entra e ela permanece. Olha, um exemplo bem claro do que é o efeito estufa. O carro do pai de vocês está lá na frente da casa de vocês. E o que é que acontece? Ele está exposto ao sol. Tá? Quando você entra no carro, o que é que você sente? A temperatura está mais elevada que a temperatura externa ou menos elevada? E aí? O que é que vocês acham? Com certeza vai estar mais elevada. Por quê? Porque o carro vai estar fechado. Vai estar acontecendo no carro, é só você botar a imagem do carro aqui, o efeito estufa. Os raios vão entrando, mas estão permanecendo dentro do carro. Tá? Então, os vidros não permitem a perda total dessa radiação. E aí você vai ver que dentro do carro vai estar com a temperatura mais elevada, bem mais elevada que a temperatura externa. Tá? Então esse é o efeito estufa. Ele é ruim para a gente? Não. O nosso planeta, ele faz com que não haja uma variação grande de temperatura, permitindo que a nossa temperatura fique aproximadamente, a temperatura do nosso planeta fique aproximadamente a 15 graus Celsius. Tá? Então, se não fosse isso, a variação ia ser muito grande e a vida provavelmente seria prejudicada nesse planeta. Que bom que nós temos uma quantidade de gases essencial para que possa fornecer uma temperatura amena. Tá? Então vamos continuar, vou apagar aqui e vou mudar de slide para a gente dar continuidade. Lembrando, esse vídeo ele vai ser mais curto do que o vídeo anterior, tá? Bom, olha só, eu coloquei ainda outro exemplo do efeito estufa.
Então a radiação solar está entrando no planeta. O nosso planeta está servindo de espelho para essa radiação e a radiação está voltando. Então você vê que a radiação ela se dissipa no espaço, mas parte dela também fica presa no nosso planeta. E isso é bom, beleza? O ruim é o excesso dessa radiação, porque vai causar, nesse caso aí, o superaquecimento do nosso planeta. Vou mudar novamente de slide para darmos continuidade. Olha só, essa partezinha aqui está falando sobre o aquecimento global. Eu vou ler por ler, mas a gente já falou sobre esse assunto, ok? Então, aquecimento global corresponde ao aumento da temperatura média terrestre, causado pelo acúmulo de gases poluentes na atmosfera. O século XX foi considerado o período mais quente da última glaciação. Houve um aumento médio de 0,7 graus Celsius nos últimos 100 anos. O painel intergovernamental, tem um vídeo que fala sobre esse painel intergovernamental, um vídeo que fala sobre a mudança de temperatura, as mudanças climáticas do nosso planeta, que é muito bom. Um vídeo até de um cara que foi candidato à presidência dos Estados Unidos, chama-se Uma Verdade Inconveniente, tá? Então, claro, esse vídeo ele recebeu diversas críticas por ter também por trás daquele vídeo um teor político, tá? Então ele queria se promover para entrar, claro, na presidência dos Estados Unidos. Então, o livro é um vídeo assim um pouco polêmico e existem várias discordâncias em relação ao aquecimento global que a gente vai falar daqui a pouquinho. Estudos recentes de 2017 indicam que são de 90% as chances de aumento de temperatura média no século XXI para valores entre 2 a 4,9 graus Celsius. Então, eles estão prevendo um aumento de temperatura de aproximadamente 5 graus Celsius devido ao aquecimento global. Um aumento de 2 graus Celsius já resultaria em graves e irreversíveis problemas ambientais. Olha só, isso está bem presente na nossa cidade, em Recife. Se você for na praia de Boa Viagem, você vai ver que existem várias barreiras construídas por pedras para diminuir o avanço do mar. Você acha que o mar está avançando por quê? Isso mesmo. A quantidade de água do mar, o que está acontecendo? Aumentando. Ah, mas por que está aumentando, professor? Só pode ser porque as geleiras estão derretendo. Se você pegar um copo de vidro, né? Com água dentro e colocar uma pedrinha de gelo, você vai ver que quando esse gelo derreter, a quantidade de água vai fazer o quê? Aumentar. Então é isso que está acontecendo. Então, em Olinda mesmo, quase não se vê mais areia da praia. É só diques. A gente vai encontrar só aquelas construções rochosas para que possa impedir o avanço do mar. Tá? Então, em algumas ilhas, em algumas cidades que são costeiras, praticamente essas cidades elas vão subir. Se chegarmos a essa elevação aqui de 5 graus Celsius, tá? A elevação do mar vai ser muito grande, ok? Vamos dar continuidade. Se um aumento de 2% de 2 graus Celsius já resultaria em graves e irreversíveis problemas ambientais, por isso o aquecimento global é considerado um problema ambiental urgente, com graves consequências para a humanidade. Porém, o tema ainda é controverso. Olha só, a gente vai encontrar muitas pessoas discordando do aquecimento global. Isso é até, de fato, um caso também a se considerar. Por quê? Porque a variação de temperatura no planeta, ela sempre existiu. Tá? Ela sempre existiu. Mas o que está sendo discutido hoje em dia é a aceleração desse processo que já é natural. Então, o aquecimento global é natural, é um processo natural, tá? Já ocorre há muitos e muitos anos atrás. O que está se discutindo hoje em dia é: o homem está acelerando esse processo ou não? Então, é isso que está sendo discutido, beleza? Então, ninguém está defendendo aqui
se existe ou se não existe. Existe. O que está sendo, claro, e até para vocês também fazerem uma pesquisinha sobre esse assunto, é que esse aquecimento global, ele está sendo aumentado ou não? O homem está causando essa alteração ou não? Então é isso que está sendo discutido, beleza? Então, o tema ainda é controverso. Para alguns cientistas, o aquecimento global é uma farsa. Eles argumentam que a Terra passa por períodos de esfriamento e aquecimento, que seria um processo natural. Isso não é mentira. Isso é verdade. A Terra passa de tempos em tempos por um processo de aquecimento e um processo de congelamento. Isso é louvável. O que ele está discutindo aqui, na realidade, a gente não pode dizer que é mentira. Tá? O que a gente está falando é, será que o homem está acelerando esse processo ou não? Beleza? Deixa eu apagar aqui. Lembra que eu falei, quando eu falei sobre os clorofluorocarbonetos? Pessoal, quando eu falei sobre os clorofluorocarbonetos, a gente tem que ter a visão de que quando foi produzido aquele tipo de gás, uma combinação de vários elementos químicos, ele foi tido como um grande achado. Então, a gente utilizava ainda desodorantes, a gente utilizava aquilo ali, aquele material para a produção de colchões, a gente utilizava aquilo ali no ar-condicionado, no gás do ar-condicionado, no carro, geladeiras. E só depois de muito tempo que a gente foi ver, através de algumas pesquisas, que aquilo ali estava fazendo com que o efeito estufa, não o efeito estufa, mas a destruição da camada de ozônio, ela estava sendo acelerada. Então, poxa, se a gente já viu que os clorofluorocarbonetos, eles estão alterando a camada de ozônio, é porque o homem tem, claro, influenciado. Então, tudo tem que ser pensado, tá? Então, não vamos criticar sem antes olhar o que o homem está fazendo ou não, se ele está acelerando ou não. Então, é um assunto que é bem polêmico, o aquecimento global, e alguns defendem até a não existência dele. Isso é, a não alteração dele pelo homem. Vamos passar? Aqui estão algumas imagens que a gente está vendo e a gente está presenciando atualmente. Então, mudanças climáticas. Tem até um vídeo muito bom para vocês assistirem lá no YouTube. Procure lá mudanças climáticas no Brasil. Vocês vão achar diversos vídeos falando sobre as mudanças climáticas no Brasil. Surgimento de furacões. Então, coisas que a gente não via antigamente, mas que essa mudança de temperatura está fazendo com que haja essas mudanças climáticas em nosso planeta, tá? Um aumento, vamos dizer assim, de secas, inundações. Aqui está mostrando a liberação de gases. Então, esses gases aqui, eles vão se acumular na atmosfera e eles vão fazer com que os raios sejam impedidos de sair. Quer dizer, eles vão aumentar a temperatura do nosso planeta. Então, pensando direitinho, o homem está sim realizando essa alteração no planeta. Agora, o que a gente tem que medir, mensurar, é se essa alteração está causando grandes consequências ao nosso planeta. Então, é isso que está sendo discutido. Vou mudar agora a tela. As causas do aquecimento global. Eu já falei sobre várias causas, mas vamos lá. A principal causa do aquecimento global é a emissão de gases do efeito estufa. Sugere as emissões de gases do efeito estufa em decorrência de atividades humanas. Aumentaram em 70% no período de 1970 a 2004. Está vendo? Está falando sobre alteração causada pelo homem. Existem várias atividades que emitem esses gases. As principais são o uso de combustíveis fósseis. Falei para vocês. A queima do combustível fóssil vai liberar vapores, vai liberar gases que são poluentes. Tá? Vamos lá. A queima de combustíveis fósseis usados em automóveis movidos a gasolina, óleo, diesel, libera dióxido de carbono. O grande problema não é nem o dióxido, é o monóxido de carbono. Tá? Então, considerado o maior responsável pela retenção de calor.
desmatamento também. O desmatamento, além de destruir grandes áreas de florestas, também libera gases para o efeito estufa, as queimadas. Então, muitas plantações, existe na realidade, na agricultura, essa cultura de realizar a queimada. E alguns agricultores acreditam até que aquelas cinzas, elas fazem com que o solo fique mais forte, fique mais rico de nutrientes. Na realidade, ao longo do tempo a gente vai ver que o solo, ele vai empobrecer, ele vai perder muito líquido, ele vai fazer com que os micro-organismos ali sejam eliminados, porque a temperatura vai matar os micro-organismos. Então, só coisa negativa mesmo com a queimada. Mas as queimadas, elas fazem parte da cultura de vários agricultores, beleza? Então, o desmatamento e, claro, as queimadas vão causar a liberação desse gás carbônico. Lembra que eu falei para vocês que as florestas, elas servem de reserva e de armazenamento do gás carbônico? Então, se você derruba uma árvore, aquela árvore, quando entrar em decomposição, ela vai liberar esse gás que está armazenado lá. Se você queima, a reação da queima vai fornecer, vai produzir tanto o dióxido de carbono quanto o monóxido de carbono, tá? Coisas que estavam armazenadas naquela floresta e agora vão compor a atmosfera devido à ação humana. Queimadas, já falou, atividades industriais. As indústrias já fazem uso de combustíveis fósseis também, as indústrias que fazem o uso dos combustíveis fósseis também são responsáveis pela emissão de gases poluentes. Essa situação compreende a maior parte da emissão de gases do efeito estufa em países desenvolvidos. Tá? Então, os países que têm uma grande produção industrial, eles são grandes poluidores, como a China. Tá? Então, a China, não sei se vocês sabem, mas esses gases que são emitidos, eles também vão produzir uma certa acidez na chuva. Tá? Então, tem as chamadas chuvas ácidas que causam N prejuízos à população também e à agricultura. Tá? E há tantas outras coisas, as esculturas, que vão perdendo as suas características devido à corrosão desse ácido que foi produzido pela produção industrial. Tá? Então, é um conjunto aqui de fatores que vão fazer com que ocorra esse aquecimento global. Vamos mudar agora de slide, a gente já está quase finalizando o nosso assunto. As consequências do aquecimento global. O aquecimento global provoca uma série de alterações no planeta, das quais as principais são: mudança na composição da fauna e da flora do nosso planeta, derretimento de grandes massas de gelo das regiões polares, como que eu falei agora, ocasionando o aumento do nível do mar. Então, está vendo? Isso poderá levar à submersão das cidades litorâneas, forçando a migração das pessoas. Aumento dos casos de desastres naturais, como inundações, tempestades, furacões, também presente. Constantemente estão ocorrendo essas alterações. A desertificação em áreas naturais, então o desmatamento, claro, ele vai deixar o solo mais exposto, e aquele processo chamado de intemperismo vai facilitar, vai aumentar a proporção para que haja a desertificação. As secas poderão ser mais frequentes, isso já está bem frequente. Então, já estamos sofrendo esse problema, essa problemática. Tá? Então, não é nada que a gente está prevendo, não. A gente já está passando por isso. As mudanças climáticas podem ainda afetar a produção de alimentos, pois muitas áreas produtivas podem ser afetadas. Claro, se está seca naquela região, a produção agrícola vai ser, claro, com certeza afetada. E quem é que vai sofrer mais? O pequeno produtor. Aquele que está lá, aquele agricultor que vive da terra e não tem recursos para que possa fazer um sistema de irrigação e trabalhar com aquela terra de outra forma. Então, aí vai acelerar também aquele processo chamado êxodo rural. Né? Então, são vários e diversos
os problemas que podem acontecer, podem ter como consequência pelo aquecimento global. Bom, então o nosso assunto ele está finalizando aqui. Eu estou passando para vocês aqui algumas atividades que também eu vou querer visualizar no caderno de vocês. Então vocês vão fazer o que eu estou pedindo aqui no caderno de ciência de vocês. Ok? Então tem aqui pesquisar sobre a poluição do ar. Vocês vão fazer uma pesquisa sobre poluição do ar. Não é uma pesquisinha no livro de vocês, não. Quero uma pesquisa aprofundada sobre poluição do ar. Realizar a atividade proposta pelo livro didático. Então, no livro de vocês, ao final desse capítulo, no capítulo 2, tem lá, da página 53 à página 57. Lembrando, vocês não vão fazer o trabalho em grupo. Então, o que tiver lá, atividade em grupo, vocês não irão fazer. O restante vocês têm que fazer, têm que colocar no caderno, porque eu vou querer ver. Ok? Espero que tenham gostado dessa nossa conversa, dessa nossa aula, e em breve nos encontraremos novamente. Abração a todos, fiquem com Deus, paz e bem.